Vamos reencerrar com esse tema aqui, que é muito bom, que é o do Gilmar cavando seu próprio impeachment. Então, assim, a gente já tem pedido de impeachment do Moraes. Vários, né, acumulados lá, uma pilha de impeachment. Temos agora uma pilha também se formando em relação ao Toffoli. E o Gilmar cavou o seu próprio impeachment. Como, Cláudio? Quando ele tomou a decisão de blindar o Toffoli na sexta-feira, porque o que ele fez foi crime de abuso de autoridade e desvio de finalidade. Ele acusa a CPI de abuso de autoridade e desvio de finalidade, enquanto ele pratica o abuso e o desvio de finalidade. Eu escrevi esse artigo, pode botar aí, Ab, por favor. Eu vou ler rapidamente, é um artigo pequeno, mas mostrando, né, que a imprensa registrou na sexta-feira o salto triplo carpado do Gilmar ao anular a quebra de sigilo da Marides, com o claro objetivo de blindar Dias Toffoli na CPI do crime organizado. Tudo leva a crer que o jogo foi combinado com a defesa dos irmãos do ministro. Competição no mandado de segurança extinto há 3 anos e sem qualquer relação com o objeto da discussão. Chicana jurídica evidente, num claro esforço para contornar a relatoria de André Mendonça. Burla processual elevada à categoria de arte. Fraude à distribuição chancelada por quem deveria guardá-la. Fabricação de um juízo de exceção sob medida para garantir a sentença encomendada pela fraternidade de toga. A finalidade real, palpável e inegável foi blindar o parceiro de plenário e aniquilar a investigação antes que ela pudesse produzir estrago no gabinete ao lado. A decisão surpreende menos pela atipicidade jurídica do que pelo altíssimo risco assumido em defesa do colega. Porque mais que corporativismo, a sensação é de cumplicidade. Se a intenção era salvar Toffoli, Gilmar deu-lhe um apertado abraço de afogado. O ministro acusou a CPI de abuso de autoridade e desvio de finalidade, praticando abuso de poder e desvio de finalidade. Subverter o juiz natural e fraudar a finalidade de jurisdição para salvar o negócio da família de outro ministro é quebra frontal do decoro e infração político-administrativa de alta gravidade. Crime de responsabilidade com indicação de impeachment, sim. Viu, Alexandre Silveira? Em decisão de dezembro de 25, Gilmar manobrou, é bom que a gente lembre aqui, para restringir a aplicação do artigo 41 da lei do impeachment em relação a ministros, né, do STF. Naquela ocasião, consignou, com a empáfia habitual, que sua intenção era proteger, abre aspas aqui, a legítima divergência hermenêutica contra interferências políticas. O que assistimos no caso Marides não parece divergência hermenêutica, mas delinquência processual. O decano parece investido do cargo de técnico e cartola do time STF, como diria Flávio Dino. O escudo retórico criado por Gilmar naturalmente não pode servir para acobertar decisões proferidas sob a suspeita de subornos. E essa suspeita não é minha, é da Polícia Federal em relação ao Dias Toffoli. Garantir a independência judicial não é garantir um vale-tudo, Gilmar. Como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, que o ministro adora citar, nenhuma autoridade pode usar da prerrogativa legal para alcançar um fim diferente daquele imposto pelo interesse público. E o interesse público está em descortinar os repasses do Master à empresa de Toffoli, não é impedir a investigação, mas foi brandindo as mesmas teses de Bandeira de Mello que Gilmar anulou milhares de provas da Lava Jato e esvaziou dezenas de processos que atingiam o establishment. No direito penal do inimigo, o desvio de finalidade só existe contra adversários. Já para proteger aliados, vale usurpar a relatoria de Mendonça, vale rasgar a lei do impeachment, vale capar a prerrogativa constitucional do Legislativo e exigir a destruição imediata dos relatórios financeiros. Vale tudo. No imenso teatro da República, a linguagem jurídica é apenas a maquiagem para o mais puro cinismo. Se o rigor punitivo é feito para a raia miúda, como nós, o sigilo inviolável e o juiz de estimação são os prêmios dos intocáveis. O final dessa ópera bufa já está escrito na cara do contribuinte. A Marides continuará um mistério. A engrenagem continuará intacta e o STF seguirá cometendo crimes de responsabilidade travestidos de acórdãos. O processo, sim, tem capa e dura. Carol Esponza, seu comentário final. Cláudio, minha fala ontem no caminho em Copacabana foi exatamente sobre isso, né? A gente estava ali organizando a manifestação e até então não tinha impeachment do Gilmar, e de repente ninguém morre de tédio no Brasil. Uma canetada numa sexta-feira à noite, né, num momento que a CPMI consegue fazer, né, consegue esse avanço, assim, foi tão difícil conseguir essa quebra de sigilo, conseguiu do Lulinha também, tá nessa chicana jurídica também, vai pro Alcolumbre, vai para o presidente do Senado, vai para não sei o quê, como se o Alcolumbre, né, que é presidente do Senado, mas ele não é presidente da CPMI. A CPMI pode, é uma decisão final, não tem que subir isso para nenhum lugar, e agora querem jogar também no STF, obviamente. E aí foi mais fácil. Simplesmente, os advogados da Marides peticionaram, né, pediram no mesmo dia, tá? No mesmo dia foi concedido. Nesse processo que já estava arquivado, para jogar no peito do Gilmar.
Isso, né, num país normal, agora a gente tirou a relatoria do Toffoli e está com a relatoria do André Mendonça. Então, isso num país normal deveria ter ido parar na mão do André Mendonça, mas não. Eles fizeram aí uma conexão, um processo que não tem absolutamente nada a ver com isso, é um processo da Brasil Paralelo. Eles foram lá e peticionaram nem esse processo, o cara desarquivou o processo e deu uma canetada. Então, é tanta aberração, juridicamente, que é difícil comentar, assim, a gente só consegue fazer análise política do que está acontecendo. E isso é 3 dias antes das manifestações, né, para o STF. Por isso que é tão importante a gente estar nessa pauta agora, gente. 3 dias antes das manifestações. Como quem diz, eu não estou nem aí para as ruas, eu não estou nem aí para a opinião pública. A gente aqui no STF não está nem aí para nada. Cadê a tal da... Como é que é lá? O código de conduta. Tipo, dane-se. Por isso que eu estou falando isso há muito tempo. Que código de conduta? Que código de conduta, gente? O cara me tira um processo arquivado. Então, é o que eu já falo há muito tempo que a gente precisa, é que os ministros do STF respeitem a Constituição Federal, as leis que a gente já tem. E a gente precisa de um povo que acorda, por isso a manifestação. Acorda, Brasil. É só gente na rua, só povo na rua falando que a gente não vai mais aguentar um STF desse tipo, dá suporte para que os senadores tenham culhão e votem a favor de ministro, né, a favor de impeachment de ministro do Supremo. E também é minha crítica em relação a alguns indicados da direita, né, aqui no Rio principalmente. A gente vai colocar ali em nome de uma composição, em nome de um hora ali eleitoral para poder viabilizar mais a campanha do Flávio, senadores que depois eleitos vão dar uma banana para as pautas da direita. Então, assim, qual é o preço disso? Qual o preço? A gente colocou aí o Gumota e Alcolumbre. Não precisava por causa das comissões. Tá bom, a gente tem as comissões. E aí? Cadê a anistia? Cadê os presos do 8 de janeiro? Cadê fim do foro privilegiado? Cadê impeachment de ministro? Nada. Nenhuma pauta importante para a direita andou. Nada andou no Congresso sob Alcolumbre e Hugo Mota. Então, esse é o cenário que a gente tem no Brasil hoje. Ou a gente freia o STF com um Senado Federal forte, ou a gente vai assistir esse tipo de decisão dos ministros todos os dias. A gente ficou que nem sapo na panela, na água morna. Vai acostumando, até que morre. Esse é o nosso momento. Todo santo dia, uma canetada, todo santo dia, uma ilegalidade, todo santo dia, um abuso do STF, e a gente, nossa, estou indignado. Nossa, olha o Toffoli. Nossa, o Alexandre de Moraes recebeu 129 milhões através da mulher dele. Nossa, e nada acontece. Então, a gente precisa sim de povo na rua. Eu vou continuar lá de preto com fora Moraes, fora Toffoli, fora Gilmar Mendes, fora toda essa corja que a gente tem hoje no STF. Degô. Cláudio, eu queria te parabenizar aqui publicamente por esse artigo. Eu li ontem e já tinha vibrado, porque acho que foi um dos melhores artigos seu que eu já tinha lido e leio todos. Ele não merecia ser emoldurado não, porque senão ele ia ficar preso numa parede. Ele merecia ser lido no plenário da Câmara, no plenário do Senado, no plenário do STF, porque ele desnuda, sem meias palavras, a excrescência jurídica e política que foi essa decisão do seu Gilmar. O STF, hoje, é uma neoplasia maligna, metastásica, que está corroendo todo o tecido institucional do país. O problema do Brasil não é só o Planalto, não é só Lula e o PT. É também e talvez, sobretudo, o STF. Figuras que já deveriam ter sido afastadas da vida pública há muito tempo. Nós temos aí esse câncer que corrói e a cabeça dessa serpente tem nome. Foi esse que emitiu essa decisão, essa excrescência jurídica. Então, o fosso do esgoto institucional, ele já transbordou. Os ratos, as baratas e todos os outros bichos imundos, para não usar o termo correto da música dos Titãs, eles estão tomando Brasília de assalto. É preciso que haja essa mobilização para que isso cesse. Só vamos conseguir cessar, como bem disse a Carol, se elegermos parlamentares de direita comprometidos com a pauta da direita e com o afastamento incondicional desses seres que se julgam magistrados. Podem ser tudo. E eu tenho muitos adjetivos para eles. Menos magistrados, Cláudio. Muito bem. Ari Alcântara, seu comentário final. Concordo com o Degô, eu ia comentar sobre a qualidade do teu artigo que eu li ontem. E este é realmente o problema do Brasil. Qual é o recado que o Gilmar dá? Façam o que quiserem, quem manda somos nós. Aqui só ocorre o que a gente deixa ocorrer. E isso vem há muito tempo. Há muito tempo. Eu não sei rememorar quando, mas a primeira vez que eu manifestei isso foi ainda na época do Mensalão. Ou seja,
o STF começa a se colocar acima de qualquer coisa. É a juristocracia globalista. É um movimento que vem do mundo inteiro. Recentemente, Trump sofreu com isso nos Estados Unidos. E nós estamos sofrendo com isso aqui. Nós temos que dar um basta nisso. Não eliminar o STF. Não. Nós gostamos do sistema como é, tripartite, judiciário, executivo, legislativo. Mas nós não podemos ter um judiciário que se acha acima do bem e do mal, acima de todos, achando que tem o direito de simplesmente passar por cima da Constituição, da lei, mas principalmente do que eu chamaria de bons costumes. É um judiciário que se acha doutrinador. Tem um filme, Sylvester Stallone, que tem um boxer que se chama Doutrinador. Apolo Doutrinador. Apolo Doutrinador. O judiciário se acha o Apolo Doutrinador. Nós precisamos o Sylvester Stallone para dar um nocaute nesse judiciário. Porque não tem sentido isso. E isso vai vir das urnas, com certeza. Cada brasileiro que for votar vai olhar para o seu voto no deputado e no Senado e lembrar que precisa de ter liberdade e não um doutrinador, alguém que se coloca acima do bem e o mal, dizendo como nós vamos nos comportar. Muito bem, Ari Alcântara, Degô acabou de sair uma matéria muito legal aqui no Daily Mail, eu estou mandando para a equipe para subir. A matéria diz o seguinte: como o Ayatollah, aqui o Khamenei, né, administrou um império empresarial de 95 bilhões de dólares, construído através do quê? Adivinha? Do seu esforço pessoal, do seu suor, do seu... Não, nunca é. Através da apreensão de milhares de propriedades de iranianos e sua posterior venda para obter lucro. Então, é assim, minha gente, é assim. Deixem que eles tomem o que é de vocês e vocês vão ter o mesmo destino dos iranianos, né? É a prisão ou a morte. Então, é hora de reagir. Eu agradeço mais uma vez Carol, Degô, Ari pela presença aqui, engrandecendo o nosso debate e por essa audiência maravilhosa.